O tema deste trabalho é fraturas do terço médio da face. Ele foi desenvolvido pela Andressa Meirelles, Camila Alvarenga, Camila Peixoto, Clara Hamburgo, Emily Quirino, Isabela Falqueto e Ítalo Paraíso. Começando pela epidemiologia das fraturas do terço médio da face, nós trouxemos este estudo transversal e retrospectivo realizado na Universidade Federal de Pelotas e publicado em 2016. Ele fez uma análise de 25.632 prontuários do Departamento de Medicina Legal de Pelotas, buscando todos os laudos periciais relacionados à violência no período de 2007 a 2011. Desse número, 3.262, 12,7% dos prontuários, apresentavam traumas maxilofaciais. Esses traumas ocorreram em todas as regiões da face, em diferentes proporções. Porém, o terço médio concentrou a maior parte deles, representando 73,3% dos traumas. A maior prevalência se deu em homens solteiros, com uma média de idade de 28,9 anos, sendo os mais afetados jovens entre 16 e 30 anos de idade. Nesse estudo, a maior causa da ocorrência de fraturas no terço médio da face se deu devido à violência interpessoal, mais de 80%, seguida da colisão no trânsito e de quedas. Nessas tabelas, podemos observar melhor os resultados obtidos pelo estudo. Na tabela da esquerda, podemos observar a distribuição das lesões de terço médio da face, de acordo com gênero, idade, cor de pele e causa da injúria. Quanto ao sexo, observamos uma concentração maior das lesões no sexo masculino. Quanto à idade, observamos que essas lesões se concentram mais na faixa etária de 16 a 30 anos. Quanto à cor de pele, observamos uma maior concentração dessas lesões em pessoas de pele branca. Quanto à causa da injúria, observamos que as agressões físicas foram as principais causas. Na tabela da direita, observamos a distribuição das injúrias de acordo com o tipo de injúria entre homens e mulheres. Aqui nós gostaríamos de destacar que entre as 2.609 lesões observadas, 122 se deram por conta de fraturas, sendo que os homens foram os mais atingidos. Este segundo estudo, também um estudo transversal, publicado em 2019, teve como objetivo avaliar o trauma maxilofacial em pacientes atendidos em serviço público de saúde de urgência e emergência em uma cidade de médio porte no sul do Brasil. Foram recuperados 922 registros médicos de trauma facial de 2010 a 2014. A média de idade de ocorrência desses traumas se deu aos 37,7 anos, e a maioria ocorreu em homens. A causa mais frequente desses traumas foi o atropelamento, quase 40% dos casos, seguido de quedas e violência interpessoal. Com relação à violência interpessoal, os homens foram mais frequentemente afetados do que as mulheres, e a maioria dos ferimentos ocorreu entre os 20 e 49 anos, sendo, portanto, mais afetados homens jovens. Com base nesses e em outros estudos, podemos observar que a etiologia e epidemiologia das lesões maxilofaciais variam amplamente em diferentes regiões do mundo, devido ao nível socioeconômico, aspectos culturais, além do trânsito e consumo de drogas. Porém, ainda que bem variável, nota-se que há uma prevalência relatada em estudos do mundo todo. As fraturas do terço médio da face ocorrem mais comumente em pacientes homens jovens. A maioria delas se encontra ligada a colisões no trânsito. Em segundo lugar, temos as quedas, só que nesse caso, a maior prevalência se encontra entre idosos. Em terceiro lugar, temos a violência interpessoal. No caso de mulheres, essa violência está principalmente relacionada à violência doméstica. Em quarto lugar, temos os acidentes esportivos e, por fim, as fraturas por armas de fogo. As fraturas do terço médio da face são classificadas como sendo as fraturas que envolvem os ossos da maxila, ossos zigomáticos, ossos que compõem a órbita, ossos nasais, osso esfenoide e osso etimoide.
portanto, abrangem grande parte da face. Em 1901, o médico francês René Lefort realizou um dos trabalhos mais importantes e conhecidos pela cirurgia bucomaxilofacial. Neste estudo, ele sugeriu que o padrão das fraturas de maxila dependiam do ponto da aplicação e direção da força, além da posição da cabeça durante o trauma, velocidade, duração e a massa do agente agressor. Dessa forma, observou que elas possuem características comuns e as classificou em Lefort 1, Lefort 2 e Lefort 3. A fratura Lefort 1, também conhecida como fratura horizontal, ocasiona a ruptura da sutura pterigomaxilar, o que leva à disjunção do terço inferior da maxila. Ela ocorre superiormente ao rebordo alveolar, iniciando-se na abertura piriforme, passando pelas paredes laterais do seio maxilar, estendendo-se até as lâminas do processo pterigoide, como evidenciado pelo traço em vermelho na figura. A fratura Lefort 2 envolve os ossos lacrimais, borda inferior e assoalho da órbita, se estendendo pelas paredes posterolaterais do seio maxilar, e podem acometer a sutura zigomático-maxilar. A ocorrência dessa fratura ocasiona a separação da secção piramidal da maxila, associada aos ossos nasais e à parte inferior das lâminas pterigoides, como evidenciado pelos traços vermelhos na figura. A fratura Lefort 3 também é chamada de disjunção crânio-facial. Ocorre devido à desarticulação entre as suturas frontozigomática, frontomaxilar, frontonasal, passando por todo o assoalho de órbita e sutura temporozigomática. Acontece também a separação das lâminas pterigoides, como evidenciado pelos traços em vermelho na figura. Dessa forma, é a mais complexa das fraturas Lefort. Além disso, é comum que essas fraturas estejam associadas com lesões intracranianas. Neste quadro, podemos observar mais detalhadamente as estruturas anatômicas envolvidas em cada uma das fraturas Lefort. Apenas a Lefort 1 envolve o septo nasal, enquanto o assoalho da órbita é acometido apenas na Lefort 2 e a parede lateral da órbita apenas na Lefort 3. No entanto, é importante ressaltar que a lâmina pterigoide do osso esfenoide é acometida em todas elas. Além das fraturas maxilares classificadas por Lefort, pode-se destacar a fratura de Bessarot, Rouet e Walter. A fratura de Bessarot é classificada por duas linhas de fratura verticais, partindo dos caninos e contornando a abertura piriforme, unidas por uma linha horizontal na região da sutura frontonasal. A fratura de Rouet, por sua vez, é caracterizada por dois traços de fratura verticais que se originam na região de molares e pré-molares, unidos por um traço de fratura horizontal que acomete o assoalho da órbita. Dessa forma, é mais lateralizada se comparada à fratura de Bessarot. A fratura de Walter consiste na associação entre fratura mediana da maxila e fratura do tipo Lefort 1, podendo também estar associada a fraturas Lefort 2 e 3. Já as fraturas palatinas são aquelas que acometem o processo palatino da maxila e o osso palatino, mais posteriormente. Podem ser classificadas como simples, quando há apenas um traço de fratura, ou cominutivas, quando há formação de vários fragmentos. Normalmente, acontecem no sentido antero-posterior, lateralmente ou sobre a sutura palatina mediana. No exame físico do terço médio da face, o esqueleto crânio-maxilofacial deve ser palpado bimanualmente de maneira sistemática, de forma a avaliar algumas estruturas importantes, como rebordo supra- e infraorbitário,
contorno dos arcos zigomáticos, distância intercantal e interpupilar, complexo nasofrontal, ligamento cantal medial e lateral, processo alveolar da maxila e maxila. Temos ainda que algumas lesões do terço médio exigem um exame físico mais específico, como as Lefort. Nas lesões Lefort, lacerações de tecidos moles e edema provavelmente indicam uma área de força direta e podem servir como alerta para regiões de provável fratura. A verificação das fraturas Lefort 1, 2 ou 3 requer que uma mão segure a ponte do nariz enquanto a outra manipula a maxila. O movimento da sutura frontonasal sugere fratura Lefort 2 ou 3. Nas lesões Lefort tipo 1, a mobilidade maxilar pode estar presente. No entanto, a ausência de mobilidade não impede uma fratura. Se a maxila foi impactada, pode não haver mobilidade e a altura facial anterior pode ser reduzida. O exame físico deve ser realizado segurando firmemente o arco superior com o dedo indicador posicionado por palatina e o polegar por vestibular, como na imagem, tentando o deslocamento da maxila em 3 dimensões, bem como a compressão e expansão do arco maxilar. Nessas lesões, má oclusão e mobilidade podem ser observadas. A equimose palatal é geralmente observada e pode apresentar-se conjugada com deslocamento do fragmento fraturado. As lesões Lefort tipo 2 geralmente se apresentam com equimoses periorbital e subconjuntival. Um degrau ósseo na borda infraorbital também pode ser detectado. Deve ser realizada a apreensão da maxila na região anterior e a realização de movimentos anteroposteriores. Assim, será possível realizar a avaliação do deslocamento da sutura nasofrontal e no rebordo orbital inferior. Nessas lesões, a maloclusão está frequentemente presente na forma de uma mordida aberta anterior. Um dos fatores que contribuem para isso é a tração dos músculos pterigoides medial e lateral, que causa o deslocamento do segmento fraturado em uma direção posterior e inferior. A aparência de prato pode estar presente como resultado da projeção nasal diminuída. O sinal de Guaxinim clássico, resultante de edema periorbital bilateral e equimose, podem ser observados. O extravasamento de líquido cefalorraquidiano traumático pelo nariz pode ser encontrado como resultado de uma laceração dural. A epistaxe é comum. Lesões no nervo infraorbital também é comum em virtude de trauma direto ou formação de rápido edema. Se ocorrer, o paciente pode apresentar anestesia dos dentes superiores, gengiva, lábio superior e aspectos laterais do nariz. Já nas fraturas Lefort tipo 3, ocorre uma disfunção crâniofacial, o que causa a mobilidade da maxila, ossos nasais e zigomáticos, com uma única unidade. Os sintomas incluem uma deformidade clássica de face em forma de prato, como resultado da projeção nasal diminuída. Um degrau ósseo palpável pode estar presente na sutura zigomático-temporal ou zigomático-frontal, tal como acontece com as fraturas Lefort 2. Podem estar presentes olhos de Guaxinim, que é o edema periorbital bilateral e extravasamento de líquido cefalorraquidiano. Alongamento da altura facial, enoftalmia, telecanto traumático e epífora também estão tipicamente presentes. Sobre a fratura palatal, a maioria dos pacientes apresentam notáveis sinais e sintomas.
Uma fratura no palato deve ser esperada quando há ruptura da mucosa palatina e gengival. Para a identificação dessas fraturas, deve-se verificar alteração na oclusão, mobilidade dos segmentos alveolares ou um degrau ósseo palpável na abóbada palatina. Nas alterações de oclusão, frequentemente pode-se notar o segmento maxilar deslocado anterolateralmente, mordida aberta anterior e prematuridades posteriores. Se possível, é importante correlacionar essa oclusão com a oclusão pré-traumática. A anamnese e o exame físico do paciente são indispensáveis para a correta avaliação da condição e necessidades terapêuticas do paciente. Os exames de imagem, por sua vez, complementam o diagnóstico proposto inicialmente e ainda aumentam a acurácia do planejamento cirúrgico, ao confirmarem ou descartarem as hipóteses diagnósticas propostas. No que diz respeito às fraturas do terço médio da face, a tomografia computadorizada representa o principal recurso diagnóstico e de planejamento, uma vez que a região apresenta alta complexidade anatômica e grande sobreposição de estruturas em um exame bidimensional como as radiografias convencionais. Portanto, uma avaliação tridimensional se faz essencial nesses casos, a fim de averiguar as dimensões das fraturas, estruturas envolvidas e padrão de dano ósseo. Frente à imprescindibilidade da tomografia computadorizada nesses casos, a realização de exames radiográficos convencionais acaba expondo o paciente a uma dose de radiação maior ainda, mas ainda podem ser indicadas em certas situações e, é claro, se não houver um tomógrafo acessível. A imagem de uma Lefort tipo 2 foi colocada aqui para ilustrar o nível de envolvimento de diferentes estruturas em fraturas de terço médio e também o quão sobrepostas elas estão, dificultando muito o diagnóstico utilizando apenas exames de imagem convencionais. Um exame radiográfico convencional, que ainda é comumente empregado nos casos de suspeita de trauma no terço médio da face, é a póstero anterior de Walters, uma vez que inspeciona os seios da face, ao avaliar a presença de líquido nos espaços sinusais, que por sua vez é forte indicativo de fratura das paredes dos seios. Todavia, pacientes desacordados ou que não conseguem se manter de pé não são capazes de realizar a tomada radiográfica. Além disso, esse exame pode dar uma noção da presença de outras descontinuidades ósseas, mas sem precisão, de modo que a tomografia computadorizada ainda se faz necessária e, inclusive, pode averiguar a densidade e determinar qual o conteúdo do líquido presente nos seios. Na imagem ao lado, indicado pela seta, temos uma imagem radiográfica com a presença de líquido no seio paranasal, o que é um indicativo de fratura das paredes sinusais. Quanto às características de uma Lefort 1 típica, é importante avaliar o envolvimento das lâminas pterigoides, como observada nas duas imagens inferiores à direita. A presença de líquido sinusal, como observada na imagem inferior à esquerda, e a fratura bilateral dos pilares caninos e zigomáticos, observada na imagem superior. Logo, cortes coronais proporcionam uma visão mais adequada dessas estruturas. Já em uma Lefort 2 típica, é importante averiguar novamente o envolvimento das lâminas pterigoides, mas nesse caso, a fratura envolve também as bordas inferomediais das órbitas, como nós podemos observar nas imagens aqui, e também nessa outra imagem aqui. E os ossos nasais, de modo a caracterizar uma separação da secção piramidal da maxila. O profissional pode lançar mão de cortes coronais
laterais e transversais para visualizar tais achados radiográficos. As Lefort 3 típicas, por sua vez, caracterizam-se por uma desarticulação frontozigomática, ou seja, uma desassociação do complexo zigomático para com o resto do crânio, ocasionada pela fratura que envolve os ossos zigomáticos, como podemos observar na imagem aqui e aqui, e as paredes laterais das órbitas, como observamos aqui e aqui. Além disso, em muitas situações, o cirurgião precisa recorrer ao pós-processamento das imagens axiais, uma vez que existe uma dificuldade técnica de realizar os exames em pacientes nessa condição, dada a severidade do trauma. Já a imaginologia das fraturas palatinas costuma ser avaliada por meio de cortes axiais em tomografia computadorizada, já que são muito comumente acompanhadas por linhas de fraturas que se estendem pelo terço médio da face. Na imagem da esquerda, podemos observar uma linha de fratura simples, nessa região. Na imagem da direita, podemos observar uma fratura comunitiva, dividindo o palato em 3 porções. As formas de tratamento mais comuns para as fraturas do tipo Lefort e demais fraturas maxilares envolvem, geralmente, um método de redução aberta com fixação interna rígida. A abordagem geral do tratamento envolve exposição das fraturas, mobilização e redução de segmentos de fratura, estabelecimento das relações oclusais, fixação rígida, enxerto ósseo quando necessário, ressuspensão e sutura. Colocar as barras de Erich antes da incisão cirúrgica fornece mais estabilidade e facilidade de redução ao colocar o paciente nas corretas relações oclusais. Eles também fornecem um maior controle sobre a oclusão no pós-operatório. A abordagem mais comum para o tratamento de uma fratura nível Lefort 1 se inicia com a colocação da barra de Erich, como na imagem abaixo, com a seguinte exposição para redução aberta, a partir de um acesso realizando uma incisão vestibular. Esta incisão é feita ao redor da parte vestibular de forma circunmaxilar, ou seja, a partir do primeiro premolar até o primeiro premolar do lado oposto. Largos pedículos bucais da incisão em forma de U são mantidos para que não prejudique o suprimento vascular. Esta abordagem permite a visualização da parede lateral do seio maxilar e pilares zigomáticos e é realizada em um nível aproximadamente 5 mm superior à junção muco-gengival. Uma vez expostas, as fraturas são mobilizadas usando o forceps Howe, como este mostrado nas imagens. Alternativamente, um mobilizador Tessier pode ser colocado atrás da tuberosidade maxilar para que se aplique uma força anterior e medial na maxila impactada. Uma vez os segmentos ósseos mobilizados, o paciente é colocado em fixação maxilomandibular para reestabelecer a relação oclusal pré-traumática. A unidade maxilomandibular é então girada na cavidade glenoide. O movimento é feito como mostra a figura mais à esquerda, certificando-se de que o côndilo mandibular está passivamente assentado e as fraturas são então reduzidas. Falhas ao assentar corretamente o côndilo antes da fixação podem causar maloclusão de classe 2, com mordida aberta anterior. Em seguida, as fraturas são fixadas com placas e parafusos. O método mais comum é usar a fixação de 4 pontos, como pode ser observado na figura mais à direita, ao longo da abertura piriforme e do pilar zigomático maxilar, com mini placas de 1,5 mm a 2 mm. Caso haja lacunas ósseas, o enxerto autógeno pode ser utilizado.
Então, o paciente é liberado do fixador maxilomandibular, a oclusão é verificada para confirmar se está conforme era anteriormente ao trauma e acontece a sutura da incisão que foi feita. A redução aberta de fraturas Lefort 2 pode exigir fixação através da borda infraorbital ou da região nasofrontal e se inicia com a colocação da barra de Erich. A incisão vestibular é feita como foi descrita no caso anterior e pode ser usada para expor os pilares zigomático-maxilares. A decisão de expor a borda infraorbital é muitas vezes dependente da identificação, durante o exame clínico, de um degrau palpável, deformidade cosmética na borda ou nos casos em que a exploração e reconstrução do assoalho orbital é indicado, denominado blowout do assoalho orbital com enoftalmia. A borda infraorbital pode ser acessada por meio de uma abordagem transconjuntival, incisão subciliar, infraorbital ou pela pálpebra inferior média, como podemos ver na imagem abaixo. A região nasofrontal pode ser acessada através de uma laceração existente, abordagem a céu aberto ou incisão coronal. A mobilização, colocação do paciente em fixação maxilomandibular e redução da fratura são feitas e, em seguida, a fixação de 3 ou 4 pontos é realizada com placas de 1,3 mm e parafusos. O paciente é então liberado da fixação maxilomandibular. A oclusão é verificada e, posteriormente, a incisão é suturada. A configuração da fratura pode ser observada nessa primeira imagem à esquerda. A fixação com placas e parafusos na imagem do meio e, por fim, a verificação da oclusão na imagem mais à direita. A redução aberta de uma fratura Lefort tipo 3 requer a exposição da sutura zigomático-frontal, além das suturas zigomático-temporal e nasofrontal. As incisões pré-auriculares são estendidas superiormente e unidas por uma incisão coronal sobre o crânio, na região de couro cabeludo. O retalho vai sendo dissecado anteriormente em um plano subgaleal, superficial ao pericrânio. O periósteo é incisado superiormente às cristas supraorbitais e a dissecção é realizada subperiostealmente. A fáscia temporal também é incisada superiormente ao rebordo supraorbital, que se estende desde a incisão pré-auricular medialmente para se juntar à dissecção superior. Essa técnica permite a reflexão do retalho superficial para que se evite lesões ao nervo facial. Por conseguinte, as suturas zigomático-frontal, zigômato-temporal e nasofrontal são expostas. A ressecção da margem óssea inferior, que envolve o nervo supraorbital, pode facilitar a exposição do tendão central medial. Esta margem óssea é facilmente removida utilizando um cinzel afiado. A liberação do nervo permite a extensão inferior do retalho. A borda infraorbital e o assoalho da órbita devem ser expostos por meio da abordagem infraorbital. Coloca-se então a barra de Erich, faz-se a mobilização maxilomandibular e, por fim, a redução da fratura. Placas de pelo menos 1,3 mm devem ser fixadas nesta área. A sequência de fixação da fratura é feita de cima para baixo e de fora para dentro. A demonstração das placas fixadas pode ser observada na imagem mais à direita, numa vista laterofrontal. Após a reconstrução, o retalho é reposicionado. Cuidados devem ser tomados para fornecer adequada ressuspensão dos tecidos moles faciais, das regiões malar, infraorbital e superfície temporal da órbita, a fim de evitar flacidez facial e inclinação das sobrancelhas. Ocorre então a liberação da fixação maxilomandibular, com subsequente verificação da oclusão. As incisões são suturadas em camadas.
O tratamento das fraturas palatinas depende da situação clínica e inclui possível aplicação de fixação interna rígida, barras dentárias e splints acrílicos palatinos. Na imagem ao lado, podemos ver uma barra de Ehres fixada. As fraturas envolvendo o alvéolo anterior, tipo 1A, e alvéolo posterolateral, tipo 1B, são tratadas com uma barra dentária segmentar, abrangendo os dentes adjacentes às linhas de fratura. Além disso, quando possível, mini-placas podem ser colocadas na região do pilar nasomaxilar, no caso de fraturas do tipo 1A, e pilar zigomático maxilar, no caso de fraturas do tipo 1B, para promover a estabilização dessas fraturas. As fraturas palatinas dos tipos 2, 3, 4 e 6 são tratadas com uma combinação de barras dentárias e fixação interna rígida. Uma barra dentária é primeiro aplicada vagamente para alcançar o alinhamento preliminar dos segmentos. Em seguida, o paciente é colocado na fixação maxilomandibular para determinar a precisão oclusal. O paciente é então liberado da fixação maxilomandibular e o palato é exposto através da incisão longitudinal ou laceração existente, tendo muita atenção à proteção e preservação dos vasos palatinos maiores. Depois de expor a fratura, um mínimo de 2 placas são aplicadas para prevenir espalhamento posterior dos segmentos. A incisão é então suturada e o paciente é colocado de volta à fixação maxilomandibular. Os pilares nasomaxilar e zigomático maxilar são expostos e a fixação rígida com uso de placas e parafusos é realizada conforme necessário. Faz-se a remoção na fixação maxilomandibular, a oclusão do paciente é verificada e a área é suturada. As fraturas palatinas do tipo 5, as cominutivas, são tratadas com o uso de splint acrílico palatino. Incisões devem ser evitadas para preservar o suprimento de sangue direcionado aos ossos fragmentados. O splint é fabricado após o modelo pré-operatório em modelos dentários para determinar a relação de oclusão desejada, e em seguida ela é colocada no local por aproximadamente 6 semanas. Essas barras podem ser colocadas com ou sem barras dentárias. Uma observação a ser feita é que devem ser sustentadas por fixação rígida interna nos níveis Lefort 1 a 3, conforme necessário. As complicações pós-operatórias, apesar do conhecimento da técnica e da execução correta, podem acontecer. As mais óbvias são os segmentos ósseos ou dispositivos de fixação mal posicionados. Essas complicações são identificadas prontamente pelo exame clínico, indicando, por exemplo, uma má oclusão, ou pelos exames radiográficos pós-operatórios. Um segundo procedimento cirúrgico corrigirá tais complicações. Outras complicações relacionadas com a fixação interna rígida são palpabilidade, infecção, extrusão ou exposição, translocação, osteopenia cortical, que é a perda de densidade óssea, e não união. Algumas complicações que nós podemos citar a mais são a parestesia do nervo infraorbital, quando segmentos ósseos provenientes da maxila fraturada ou reduzida inadequadamente invadem o espaço do nervo infraorbital, provocando parestesia na distribuição da segunda divisão do nervo trigêmeo. Inoftalmia, que é o afundamento do globo ocular para dentro da cavidade orbitária. Infecções, que podem ser causadas pelas lacerações contaminadas nos tecidos moles, hematomas ou infecções odontogênicas oriundas de dentes previamente acometidos ou fraturados. Pode surgir infecção ao redor das placas ósseas e dos parafusos, anos após sua colocação. Estruturas faciais expostas, septo desviado, que poderá ser corrigido em um segundo procedimento cirúrgico, obstrução nasal, visão alterada, não união dos segmentos fraturados, que pode resultar
de suprimento sanguíneo inadequado, posição imprecisa, movimentação dos segmentos, infecção ou deficiências nutricionais. Má oclusão das fraturas da maxila, que podem, por exemplo, obstruir os ductos nasolacrimais. Essa obstrução causa epífora e pode provocar episódios de dacriociste, que é a infecção do saco lacrimal, geralmente devido a um bloqueio do canal nasolacrimal. Maloclusão, que é a relação da mandíbula e maxila incorreta, epífora, que são os olhos lacrimejando por conta de um excesso de produção de lágrimas, que ficam retidas no filme lacrimal, que protege o olho, reações de corpos estranhos, formação de cicatrizes, que ocorrem apesar do cirurgião dentista procurar esconder o acesso cirúrgico em linhas de expressão do paciente, sempre que possível, procurando manter a estética, sempre haverá a formação de uma cicatriz. E sinusite, que é a inflamação das mucosas dos seios da face, região do crânio formada por cavidades ósseas ao redor do nariz, maçã do rosto e olhos. Com o bom conhecimento da técnica e a correta execução do procedimento evitam o acontecimento de complicações pós-cirúrgicas e torna o pós-operatório mais agradável ao paciente. A partir deste trabalho, podemos observar que a epidemiologia das fraturas do terço médio é variável de acordo com cada região. Um exame clínico minucioso é essencial para identificar fraturas e formular hipóteses, que serão confirmadas através dos exames de imagem, os quais proporcionarão um planejamento cirúrgico adequado. O conhecimento da técnica e a execução correta, segundo os princípios cirúrgicos do procedimento, evita o acontecimento de complicações e torna o pós-operatório do paciente o mais agradável possível. Essas são as referências utilizadas nesse trabalho. Obrigada!